Olá, eu sou o aluno Bruno Ferreira da Silva e eu vou estar apresentando o primeiro trabalho prático da disciplina de processamento de imagem do segundo semestre do ano de 2022, na qual a gente tinha que implementar a interpolação por vizinho mais próximo e a interpolação bilinear. Bom, no começo do meu código a gente tem ali várias bibliotecas, né? A gente importa várias bibliotecas com destaque aqui para NumPy, na qual a gente vai poder utilizar arrays, já que Python não tem suporte a arrays. Matplotlib vai permitir a gente criar um grid aqui para mostrar as imagens que a gente está trabalhando de uma forma que a gente não precisa ficar salvando, mas enfim, ela tem várias outras funções, inclusive funções de salvar imagens. E a gente utiliza aqui ainda a OpenCV, né, na qual aqui chamada de CV2, para questões de visão computacional. Bom, indo aqui para main, eu vou demonstrar como o código funciona, tá? Então, basicamente, a gente tem uma imagem no diretório, a gente vai ler essa imagem e a gente vai criar aqui uma array dela para a gente poder trabalhar. Como a OpenCV ela trabalha com o padrão BGR, a gente converte ele para RGB, aqui, utilizando essa CVT Color, né? E a partir disso a gente vai chamar então funções implementadas, né, passando essa imagem que a gente vai trabalhar, para poder dar zoom nela de diferentes formas, né? Zoom in e zoom out aqui. Bom, depois que a gente trabalhar com elas, a gente vai simplesmente mostrar essas imagens. Então, a gente cria um grid ali, dois grids, um aqui e um aqui, na qual a gente vai dispor as três imagens e fazer a comparação delas, tá? Tanto para vizinho mais próximo quanto para bilinear. Bom, partindo então para a primeira função, nós temos a vizinho mais próximo para redução. Essa aqui era uma função bem simples de implementar. A gente tinha ali baseado nos slides, né? Apenas que de uma maneira muito grossa, retirar linhas e colunas, ou seja, aqui a gente fez uma redução na metade, tá? E devido às limitações do slide, eu acabei trabalhando sempre com medidas exatas, né? Porque o slide não cobria, por exemplo, como a gente fazia com números negativos, enfim, e por questão de tempo, eu acabei optando dessa forma. Bom, então a gente passa a imagem, e o primeiro passo é criar, então, uma nova array aqui, né, com as dimensões exatamente na metade, né? Então a gente passa aqui o número de linhas, o número de colunas e o número de camadas que essa nova imagem vai ter. Aqui a gente salva ela no tipo int8. Bom, depois disso é bem simples, a gente simplesmente, né, para a imagem maior, a gente vai travar, então aqui a gente vai trabalhar com as três camadas, então a gente faz um for, né, para trabalhar nas camadas RGB dessa imagem, e aí a gente vai travar simplesmente aqui a linha, né, da imagem maior para a coluna da imagem maior, variando sempre de 2 a 2. Por quê? O que a gente quer, né, é que a imagem tenha os pixels exatos, né, que existiam em cada uma das linhas e colunas, pulando o próximo. Então a gente utiliza simplesmente aqui um for que pula de 2 a 2, para que dessa forma a gente vá na imagem original, que é a imagem maior, né, pegue esses pixels de 2 a 2 e a gente seta eles utilizando aqui o método itemSet em um único valor, né, correspondente na imagem menor. Aqui, como a gente varia, né, o valor de 2 a 2, quando a gente faz um floor dividindo esse valor por 2, o que a gente acaba tendo é uma correspondência exata, uma vez que a imagem é o dobro dessa. Então, se a gente divide, a gente vai conseguir percorrer até a metade, né, em índices da imagem original. E aí a gente seta isso para exatas, né, 3 camadas e colocando ali o valor que a gente resgatou, né? Então a gente coloca exatamente o mesmo valor. Depois a gente simplesmente faz aqui a conversão, né, de BGR para RGB, já que a biblioteca ela trabalha, né, com esse método, com esse modelo aqui de cor.
e aí a gente retorna essa imagem. Quando a gente fala, então, do vizinho mais próximo, da interpolação, né, por vizinho mais próximo para ampliação, o que a gente tem é a repetição de um único pixel em formatinho assim de L, né? Então a gente pega um único pixel e repete ele 4 vezes. Isso dá para a gente uma duplicação de linhas e colunas, né? Aqui, novamente, então eu fiz um zoom em 2 vezes, na qual ocorre a quadruplicação de um mesmo pixel, né? Então é como se a gente colocasse ele ao lado e abaixo em uma determinada imagem. Então a gente cria uma nova array aqui com proporções duplicadas, né, para linhas e colunas, e a gente vai começar a passear nas 3 camadas dessa imagem, de modo que a gente vai variar o J e o K 2 a 2, ou seja, as linhas e as colunas 2 a 2 na imagem maior, pegando os valores correspondentes da imagem menor. Desse modo, o que a gente tem aqui é exatamente o seguinte: nós pegamos cada pixel da imagem menor e colocamos ele com espaços, né, entre cada um deles, tanto para a linha quanto para a coluna, com relação à nova imagem. E a gente consegue isso graças aqui à relação de proporção, né, de duplicação dessa imagem, na qual quando a gente divide esse valor aqui por 2 e utiliza o arredondamento para baixo, o que a gente tem na verdade é apenas a variação desse valor a cada duas iterações, né? Aqui no caso, se a gente estivesse variando 1 a 1. Como a gente varia de 2 a 2, esse número ele muda a cada iteração, sempre mantendo essa proporção de metade do intervalo que é passado aqui, né, nesses laços force. Então, depois que a gente seta os pixels que já existiam na imagem original, a gente vai duplicar eles, né? Então, a gente novamente passeia em cada uma das 3 camadas. Com relação à imagem maior, novamente, a gente vai 2 a 2, porque a gente já sabe qual pixel a gente tem que pegar, né? E aí, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar os valores que estavam na imagem, né, que já existia ali nessa imagem maior. Então, os que a gente colocou previamente. E aí a gente vai, agora, criar 2 variáveis que variam, no caso aqui, ln, que variam entre 0 e 1, para que a gente consiga fazer um sisteminha de cruz baseado no pixel que a gente está atualmente. Então, a gente soma esses valores aqui para cada pixel, e assim a gente consegue alternar a casa que está mais à direita do pixel que a gente pegou, e a casa que está abaixo e abaixo à direita, assim como estava no slide. Nesse caso, a gente então coloca para cada uma das camadas e coloca o valor que a gente pegou na imagem que já tinham sido colocados nessa mesma imagem. Tá? Ou seja, se a gente tivesse, por exemplo, o pixel 0, 0, o que aconteceria aqui, né? Ou seja, o primeiro pixel, o que aconteceria aqui seria aqui. Primeiro a gente variaria o M, ou seja, a gente pularia uma casinha, né? E a gente manteria o pixel aqui no 0, 0, depois nós teríamos o 0, 0, 0, 1, e aí depois disso o L, ele incrementaria ali em 1 unidade, né? E a gente desceria uma linha, e aí novamente a gente teríamos o M como 0 mantendo aqui na casa de baixo, e o M como 1 indo para a casa mais à direita, né? Bom, por fim a gente vai simplesmente converter, né, essa imagem aqui para RGB novamente, como já foi dito, e a gente vai retornar a imagem. Com relação à interpolação bilinear, eu acabei enfrentando alguns problemas, e eu vou falar deles mais um pouquinho à frente. Mas de maneira geral, para redução, o que a gente tem é o seguinte: nós teremos uma imagem maior e a gente acabaria pegando ali a cada 4 pixels a média desses pixels e colocando uma imagem menor. Por esse motivo, então, a gente tem novamente a redução, né? Aqui, nesse caso, na metade do valor original. Então, a gente vai trabalhar com
uma array de 162 pixels por 162. E nesse caso, o que a gente vai fazer a gente vai percorrer as 3 camadas da imagem. A gente vai setar aqui uma variável chamada de média para média individual, né, de cada pixel. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai então, para a imagem maior, a gente vai percorrer ela 2 a 2 para as linhas, 2 a 2 para as colunas, e aí a gente vai criar novamente, né, o mesmo esquema. Variáveis que variam entre 0 e 1 para poder fazer o quadradinho aqui e pegar o quadradinho para fazer a média. Tá? Então, não tem segredo, a gente já falou disso aqui. O que a gente vai fazer é justamente passeando a cada 2 pixels, a cada 2 colunas, a gente vai pegar os vizinhos dele e fazer a média. Né? Primeiro a gente pega todos e a gente soma eles. Depois a gente vai fazer aqui um arredondamento para baixo, né? Dessa média por 4, para não trabalhar com valores quebrados. E aí, quando a média está pronta, a gente simplesmente vai fazer aqui uma padronização, né? Para caso ela seja maior que 255, a gente seta ela em 255 para não dar nenhum valor bizarro na imagem. Depois disso, a gente vai simplesmente setar esses valores na nova imagem, né, que a imagem é uma imagem, né, que é a metade da imagem anterior. E aí a gente vai então utilizar um for de j por 2 e um for de k por 2 novamente para poder manter, né, esse padrão de especificado. E aí a gente vai colocar aqui então o valor que a gente fez, né, da média dos 4 pixels. Depois disso a gente vai simplesmente fazer aqui novamente a conversão, né, e nós temos a nossa imagem reduzida por interpolação bilinear. Para ampliação, o que a gente tinha era um algoritmo bem complexo. Infelizmente eu não consegui implementar ele completo, eu cheguei bem perto, né? Mas basicamente o que os slides diziam era, você vai ter uma imagem, você vai adicionar, né, para ampliação, você vai adicionar linhas e colunas nessa imagem, de modo que os valores que vão ser adicionados entre cada um dos pixels que eram originais anteriormente, eles vão depender da média de valores específicos, né? E isso foi um pouco complicado. Eu acabei tendo alguns problemas, né, nessa função, não consegui implementá-la por completo, mas a ideia geral, né, do que a gente tinha nos slides, ela está presente aqui, eu vou mostrar um pouco. Então, no primeiro momento, a gente cria uma nova array ali com as dimensões duplicadas da imagem, porque como eu falei, né, serão acrescidos uma linha e uma coluna. E no primeiro momento a gente seta os valores que já existiam nessa imagem. Então a gente vai passando ali, né, com relação à nova imagem 2 a 2, a gente volta na imagem menor e pega os pixels que existem ali, de tal modo que a gente redistribui eles, né, na nova imagem, utilizando aquele sistema do arredondamento para baixo, né, e da relação de duplicação aqui que existe entre as imagens. Bom, passando por essa parte, a gente tem a questão de que o pixel central seria a média dos 4 pixels originais, né? Então, o pixel central que é adicionado ali na nova linha, ele é esse valor, e a gente já tinha feito algo parecido também, a gente acaba fazendo aqui de novo. Então, a gente percorre as 3 camadas da imagem. Né, com relação ao tamanho da nova imagem, a gente vai de 2 a 2 ali, e aí a gente vai fazer aquele esqueminha de duas variáveis LM que pegam o quadradinho ali da imagem original, porque, né, novamente, o que a gente tem aqui são os valores em flor, né, de J e K, que mantém justamente aquela proporção que existe, ou seja, os valores eles variam de fato a cada uma iteração aqui, devido ao 2 que a gente duplicou aqui, né, a gente colocou, mas eles variam com essa relação aí. E aí a gente vai pegar então esse valor, né, e a gente vai adicionando os valores aqui dos 4 pixels, né, a gente começa a variar,
e a gente vai salvando esses valores aqui, né? Depois desse somatório a gente divide ele e utiliza o flow aqui para salvar o valor como número inteiro. E caso a gente faz as correções aqui, caso o valor seja maior que 255, a gente seta para 255. E aqui, por as questões de mesmo segurança, né, a gente acaba limitando aqui os valores dos índices, mas de uma maneira geral a gente vai colocar sempre uma linha e uma coluna a mais. Então, por exemplo, se a gente está no pixel 00, a gente vai colocar agora no pixel 10, 1, né, na verdade, que é justamente o meio com relação àquele pixel que a gente está indo. E aí no final a gente acaba convertendo aqui outra vez e a gente tem a new image retornada, né? A parte que eu não consegui implementar foi justamente a média, né, dos valores de 2 a 2, tanto para linhas quanto para as colunas. Então, a ideia era, dado, por exemplo, a variação de colunas, né, que é mais didática, a gente vai pegando 2 a 2 e os valores entre eles, para a nova imagem, vai ter exatamente a média deles. Para as linhas, exatamente a mesma coisa. Se a gente fosse variar, então, em linhas, o que a gente teria seria essa relação de pegar 2 e o valor entre eles também teria 2. Isso, claro, excluindo o pixel central que a gente já setou. Bom, a ideia aqui era bem complexa, né? Nós teríamos, então, para cada uma das 3 camadas RGB, nós teríamos uma flag aqui, ó, que seria zerada cada vez que a gente entrasse em uma nova linha, né? E aí a gente teria esses valores pulando a cada 2, né? Por quê? Porque as linhas, elas realmente, a gente só pegaria valores que existiam na imagem anterior, então a gente pularia a cada 2 linhas. Mas com relação ao número de colunas, a gente pularia a cada 4, né? Começando de um valor ímpar. Por quê? Porque assim, quando a gente fizesse o for, claro, das colunas, já que a gente está variando as colunas, com mais 1 e mais 2, e dividisse isso por 2, a gente teria exatamente o meio, a gente teria exatamente o encontro, né, entre dois novos valores ali, nessa divisão, para que a gente pegasse sempre os pixels de uma maneira 2 a 2. Então a gente acabaria pegando sempre 0, 0 e 0 e 1, e aí na próxima iteração a gente pegaria o 1 e o 0, e o 1, o 2 e o 0 e o 3, por exemplo. Tá? Bom, e aí a gente faria o quê? A gente simplesmente faria a média desses dois valores, né? E aí a gente teria um caso específico. Se o K fosse 1, a gente teria que colocar exatamente nas coordenadas que a gente tinha no momento. Então a gente setaria ele ali para, por exemplo, 0 e 1. Né? Mas se a gente não tivesse mais no 0 e 1, a gente colocaria com base em uma flag, que seria acrescida depois de ser utilizada uma vez, e a partir disso, toda vez que ela fosse utilizada, para que ela fosse decrementada aqui no K-1, né? E aí a gente conseguiria manter sempre essa relação de acrescer 2, né, para que esse próximo valor fosse de fato setado. De uma maneira muito parecida, a gente teria aqui, quando se diz nessa relação de travar a coluna e variar as linhas, a única diferença é que o nosso K ele estaria aqui nas linhas, né, já que a gente estaria variando elas, e o nosso J travaria a coluna, né, mas funcionaria da mesma forma. Bom, por fim, a gente tem aqui, então, a disposição das imagens em 2 grids, né, com as respectivas proporções, né, os tamanhos dela, e a gente vai dar uma olhada nisso agora. Bom, como resultado final, a gente pode perceber que as interpolações mais fáceis de serem feitas, né, elas tiveram um resultado bem bacana de cor e mesmo de qualidade. Aqui a gente pode perceber a relação dos pixels, então a original tinha 324, a reduzida tinha 162 por 162, e
para a imagem ampliada, a gente acabou tendo 648, né? E a gente percebe que a qualidade da imagem ampliada ficou muito boa, e assim como da imagem reduzida. Já na questão da interpolação bilinear, na redução a gente acaba percebendo que os tons ficaram bem escuros, né? Apesar de a qualidade ter ficado boa, a gente percebe isso. Então aqui 162 pixels. E aqui, uma vez que eu não implementei, né, duas partes importantes ali da interpolação bilinear para ampliação, a gente acaba tendo a imagem quadriculada e a gente ainda percebe que ela está bem escura. Mas esses foram os resultados finais. Muito obrigado e até a próxima.